Queridos, hoje nós vamos refletir a partir de uma experiência cura de Naamã. A cura de Naamã é uma experiência fantástica, uma história belíssima do Antigo Testamento e que muito pode nos ensinar nessa noite mais uma vez. Talvez essa história seja conhecida de muitos aqui. Mas a palavra de Deus se renova e Deus tem sempre algo novo para as nossas vidas. Confesso aos irmãos que para quem prega para o mesmo público todos os domingos, é um grande desafio isso. Como é um desafio a Páscoa, ao Natal, contar a mesma história. E todas as vezes que eu volto num texto que eu sei que já preguei aqui, e esse texto mais de uma vez, até porque eu sou encantado com esse texto, eu gosto muito dessa passagem e aprendo muito com ela. E hoje eu vou compartilhar com você, e nós vamos fazer do seguinte jeito, nós vamos fazer como fizemos no domingo passado, nós vamos ler o texto bíblico, vamos compartilhar um pouquinho, depois nós seguimos o texto bíblico, e assim nós vamos avançando. O texto nos diz assim, irmãos, segundo livro de Reis, capítulo 5, os 3 primeiros versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Somente até aqui nesse momento. Naamã é um herói, irmãos, um herói sírio, um militar, um vencedor, que tinha o reconhecimento de todo o seu povo. Era alguém muito querido, benquisto. Um homem com dinheiro, um homem com poder, um homem com reconhecimento, tendo uma vida que talvez muitos aqui quisessem ter. Uma autoridade. Mas sobreveio a ele, sobre a vida dele, uma dificuldade também muito grande. Porque a doença de Naamã, nos dias dele, era incurável. Aquele homem grandão, aquele homem querido, respeitado, o herói, a lenda, se tornou leproso. E todo o desenrolar do texto vem a partir disso, e sempre vai trabalhar com essa questão. O poder, a autoridade, a riqueza, a conquista humana e os limites do homem. Esse texto, na verdade, gira em torno disso. E ele começa uma descrição de um ícone, que é Naamã. E Naamã, quando a Síria fazia escravos os povos, dominava militarmente, numa dessas investidas ele traz para sua casa uma menina de Israel, uma menina de uma família do povo de Deus. E ela vai servir a mulher de Naamã na casa de Naamã. Qual o nome dela? Nós não sabemos. Para que dar nome a uma menina? Mesmo que ela fosse mulher, ela não teria nenhum valor diante daquela sociedade. E ela, além de tudo, é escrava. Ela é de um povo que foi dominado. Ela está à margem. Ela não é contada. Mas é a presença dela que vai trazer esperança para Naamã e sua família. Outro dia eu compartilhei esse texto, para você ver como é que eu gosto desse texto, irmãos. Eu compartilhei esse texto num grupo de pessoas que se voluntariam para trabalhar no ministério infantil. Todo esse trabalho da escola bíblica dominical, os irmãos não sabem quantas reuniões já foram feitas com pouca gente, com muita gente, para até que tomasse essa forma, essa silhueta do que foi esboçado hoje aqui. E num desses encontros, na verdade um encontro com o ministério infantil, eu comecei falando, porque eu olhei para essa menina e quando eu estava refletindo nesse texto, o que Deus me trouxe ao coração foi o seguinte: que menina firme! Tomara o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que fé, que confiança, que resposta tão nova, deslocada, marginalizada, preterida, humilhada, dominada, mas com uma fé tão firme em Deus. Quem investiu na vida dela para que ela se tornasse, mesmo tão nova, tão robusta?
Quem foram os anônimos que investiram na vida dessa menina, que ajudaram na caminhada dela, que revelaram o amor de Deus à vida dela? Quem são os mestres dessa menina? Quem são os formadores? Quem são as pessoas que se dedicaram a servir crianças com tal excelência e profundidade, que forjaram uma menina tão robusta como essa? Isso que nós desejamos construir aqui. Forjar na vida das nossas crianças. E eu tenho uma convicção no meu coração, a igreja é coadjuvante nisso. O papel principal é da família, mas nós queremos apoiar as famílias, para que nós vejamos crescer em nosso meio, na vida dos nossos filhos e filhas, netos e netas, meninos e meninas, com a fé que ela expressa. O texto segue, e nós podemos aprender ainda um pouco mais. A partir do versículo 4, o texto nos diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Um pouquinho mais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Você vê que era uma carta com uma missão fácil para o rei de Israel. Ele levou aquele ouro, aquela prata, as roupas tudo de marca, irmãos, as melhores roupas, porque era o jeito que Naamã conhecia, era o jeito de chegar chegando no lugar. E era o modelo Naamã. Eu chego com isso tudo, quanto que custa? Eu tenho aqui. Naamã era quase tão rico quanto o Dário, daquela reflexão de alguns domingos atrás, um pouquinho abaixo ali, um pouquinho menos que o Dário, um tantinho assim. E ele ia chegar lá com ouro, com prata, com roupa, com tudo, e falou: vou resolver, eu estou com a carta do meu rei, eu vou entregar. E com esse aparato todo, com os cavalos, com todo o meu grupo, toda a minha escolta pessoal, coisa vai acontecer. Agora você pensa o rei de Israel recebendo essa carta, porque os caras já dominavam ele. Tipo, é só uma coisa que cure Naamã. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, procura um pretexto para romper comigo. O que acontecia? A Síria tinha um jeito diferente de dominação. Eles falavam: vocês podem viver quietinho aí, vocês vão produzindo. Fique à vontade aí dentro da cultura, da expressão religiosa de vocês. Nós não vamos mexer com isso, mas nós vamos cobrar um pedágio severo de vocês. E qualquer coisa fora do controle, a gente vem e passa o carro em todo mundo. Fechado? Fechado. Então qualquer coisa que eu pedir para vocês é uma ordem, mesmo que eu peça por favor, mas é uma ordem, e está tudo certo. Então ele estava pedindo por favor, para um povo que era dominado, para um rei que era dominado, que ele curasse o herói, a lenda do exército dele, do povo dele. Qual que é a impressão que o rei tem? Estão procurando um pretexto para vir aqui passar o carro, porque a gente está pagando tudo direitinho. Está tudo em dia, nós não estamos devendo nada para eles. Tudo que a gente riqueza aqui, a gente só está com o que comer aqui e tal. E agora ele vem com esse papo que o cara tem que sair daqui curado de uma lepra. É pretexto, porque eles vão vir com tudo. Eu não vou conseguir, porque eu não sou Deus. E vai ser um motivo para eles destroçarem, para eles arruinarem tudo. É interessante perceber que a menina não tinha dito para procurar o rei. Em momento algum a menina diz: olha, tem um rei formidável lá do meu povo, ele tem poderes mágicos, e ele faz assim, assado, mal passado. Em momento algum o rei é mencionado, mas no modelo mental de Naamã, na construção de sua vida, ele formaliza as coisas. Porque era estranho para Naamã lidar com uma outra pessoa que não fosse uma autoridade.
Era estranho para Naamã chegar lá e procurar o profeta de um povo dominado, de uma terra miserável, um homem desconhecido, e ele ia chegar lá para pedir alguma coisa para esse. Não fazia sentido para Naamã, porque a vaidade também tomava o coração dele. Então o que ele faz? Ele procura o rei. Estou com a carta do meu rei, eu procuro o rei, eu quero sair daqui curado. E quanto custar eu pago? Quanto que é? Se o problema é dinheiro, não tem mais problema, porque eu tenho tudo aqui. A lepra era mais um problema. Era mais uma doença, mas não era a única na vida de Naamã. Ele estava em busca para a cura física, mas ele precisava de muito mais. Muito mais. E o seu caráter e a sua construção, o modo como ele enxergava a si mesmo e os outros, começam a se revelar. É interessante pensar também quem é o rico e quem é o pobre dessa história. Quem é a autoridade, quem é livre e quem é escravo. Porque esse rei também conhecia o profeta, mas ele entra em pânico. E quem era o profeta? Era o homem que agia em nome de Deus. Dizer para alguém procurar o profeta era dizer assim: olha, o Deus que age no meio do meu povo tem resposta para você, para a sua inquietação, para o seu problema. Ele cura, ele é vivo, ele é poderoso. Mas você não encontra essa perspectiva no rei. Quando o Naamã chega e quando entrega a carta e quando as coisas acontecem, ele diz: eu estou perdido. Ele entra em pânico. Ele é muito frágil espiritualmente. Ele não tem a revelação de Deus diante de si. Ele não consegue ver o agir de Deus. E ele não tem nenhuma esperança de que Naamã possa ser curado. Como que pode isso? Mas pode. Quem tinha visão? O menino. Não o rei. A menina. Todas as vezes que nós temos circunstâncias difíceis e nós perdemos a perspectiva que Deus pode agir, o nosso coração fica semelhante a desse rei. Nossa mente fica dominada por maus pensamentos. E a incredulidade nos assola e nos domina. O texto segue e diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Caminhando um pouquinho mais, Naamã, porém, muito se indignou, se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia, ia ter comigo, ia pôr-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Não é o rei que procura Eliseu. Eliseu que se compadece do rei. E diz para o rei: o rei está de brincadeira, né, velho? É um brincalhão. Deixa o cara vir. Não é só ele que precisa saber que há um Deus vivo e poderoso. A expressão é que há profeta em Israel. Não era para trazer mérito para o profeta. No contexto religioso do Antigo Testamento era o mesmo que dizer: há um Deus vivo, há um Deus poderoso, há um Deus que age. Quando o profeta agia, era muito claro para eles que o poder não estava no profeta, mas ele era um homem de Deus, mas o poder que agia nele era de Deus. Quando Eliseu fica sabendo que o rei dele estava desesperado,
Por conta dessa circunstância, com Naamã, ele avisa, manda o cara vir. E o cara vai. Agora você pensa, irmãos. Você pensa o cara sair de Damasco. O cara é herói. A imagem dele está em todas as ruas de Damasco, outdoor. Ele faz propaganda de tudo. Ele vende tudo, irmãos. Ele é o Neymar. Tudo que ele usa, veste, produz, vai vender. Por quê? Ele é o Naamã. Pensa isso. Ele vende de desodorante, shampoo, a comida, roupa, relógio, tudo. Em Damasco. Ele vai para uma região já dominada, pobre, paupérrima. Mas ele está falando com o rei. Se alguém podia ter uma moralzinha ali, ainda era o rei. Ele não arruma nada com o rei. O rei diz, não, mas não está aqui não, ele está lá em Samaria. Pensa um buraco, irmãos. Pensa um buraco, mas um buraco. Pobre. De pai, mãe, vizinhança. Pensou? Agora você pensa Naamã chegando nesse lugar. Com cavalo, o mesmo cavalo de Naamã. Com aquela turma. Com ouro, com prata, com roupa de marca. Vai pensando, irmãos. Ele viajando para Samaria, passando naquelas aldeias. O pessoal não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Até que ele chega diante de uma casa, aí a gente fica pensando que, a casa do profeta. A casa do profeta era um nada. A casa do profeta era de uma simplicidade ímpar. Estava dentro de um contexto de pobreza e exclusão, de dominação. Você pensa o que é um cara chegar abafando num lugar? E ele vai passando e não tem quem não perceba que ele não está passando, porque não tem como não perceber. Porque a distância é muito grande. É Naamã chegando lá. E quando ele chega, o profeta sequer abre a porta e vai atendê-lo. O profeta manda um recado para ele. Manda um guri de recado. Interessante, né? Quem tem autoridade sempre tem alguém para... Ele manda lá. Ele diz, olha, o profeta já resolveu o teu problema. Só tomar um banho que tu resolve o teu problema. O teu problema é banho. O cara sai de Damasco, gente, né? E ele vem para Samaria para ouvir isso. Olha, tu vai ali no rio, ali Jordão, e tu toma um banho lá, só mergulhar 7 vezes que está tudo dominado, tudo certo, tranquilo. Mas ele está falando isso para lenda. Ele está falando isso para um cara cheio de vaidade, de poder. Ele está falando isso para um cara, para um homem que é admirado, que é benquisto, que é louvado por onde passa. Ele está falando isso para uma pessoa que por onde ele passou, em toda a viagem que ele fez, chamou a atenção pelo seu poder, pela sua autoridade, pela sua riqueza, pela sua capacidade de domínio. Porque existem questões da nossa vida, circunstâncias, experiências, momentos, em que todo o poder, por maior ou menor, esteja em nossas mãos, ele não é nada, e ele não serve para nada. O profeta não pediu ouro, o profeta não pediu prata, o profeta não pediu uma roupa de marca que ele tivesse ali, o profeta não pediu nada, o profeta o serviu graciosamente. Porque ninguém compra nada de Deus, porque ninguém tem o que ofertar para Deus para ganhar alguma coisa. O contexto é esse, amados. E isso mexe com o coração vaidoso de Naamã, que estava acostumado a comprar, a pagar, a adquirir e, portanto, ter o mérito para si. E ele não consegue isso. E agora ele tem que ficar obedecendo pessoas. E pessoas muito pequenas diante da visão da sociedade. Ele tem que obedecer uma menina escrava. Mas aí ele vai e procura o rei, que pelo menos mantinha ali o status. A coisa aqui em cima, ó. Grandão para grandão. Mas o rei não resolve o problema dele. Aí ele tem que procurar um profeta num buraco, num lugar feio. E o profeta sequer vem ao encontro dele e não lhe pede nada, e não lhe troca nada, e não lhe dá a oportunidade
de ter uma conquista, e o que ele sabia era ter conquista, mas o que ele precisa não pode ser conquistado pela sua própria força. Ele não tem instrumento, ele não tem poder, ele não tem recurso para conquistar o que precisa. Essa é a expressão maior da nossa vida diante de Deus. Ele sai indignado. Tudo que ele trouxe não serve para nada naquele lugar. Todo o seu poder não muda nada. E o sujeito manda ele tomar um banho num rio que era sujo, num rio que era igualmente feio e sujo. Mas é muito bom ter amigos. E o texto a seguir vai revelar um pouquinho de como é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que de fato estão interessadas em ver a transformação na nossa vida. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, eu gosto muito dessa expressão, irmãos. Os oficiais chegam para ele e dizem assim, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Se ele tivesse dividido muito ouro, tu não daria o ouro, a prata tu não daria o que fosse. Se o profeta não complicasse a guerra, mas tu não ia ir. Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. É difícil fazer o simples, né, gente? É difícil fazer o simples. Com Deus, então, como que é difícil fazer o simples? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Possivelmente aqueles homens que estavam ao lado de Naamã aprenderam, porque a vida militar ensina isso, e no combate isso é muito claro, que você precisa ter pessoas ao lado, e ali é um pelo outro o tempo todo. Você dá a vida para uma pessoa que está do teu lado. O contexto é esse. E eles viveram isso muitas vezes, porque essa era a vida deles, porque essa é a vida de um militar. E naquela época, irmãos, o sujeito não ficava a milhares de quilômetros de distância vendo de uma telinha pelo satélite o que estava acontecendo lá não, tá? No campo de batalha não. Não era assim não, filho. Ia na frente. Puxava a fila. E eles se compadecem de Naamã. Porque fica muito claro que tudo que Naamã havia projetado, planejado, não servia. Tudo aquilo que era o modelo de Naamã não servia, mas eles encorajam Naamã. Olha, mergulha, rapaz, coisa simples. Quando ele mergulha, ele é curado. O que isso me ensina? Me ensina que aquilo que nós precisamos, queremos, aquilo que só acontece quando é feita do modo de Deus na nossa vida. E que os nossos recursos não valem. É só quando nós obedecemos a Deus que nós saímos de uma condição de derrota, de fracasso, ou no caso dele, de enfermidade, para cura, para alegria. Ele sai do ambiente de tristeza, sem esperança alguma, aquela doença. Sabe o que essa doença faria com a lenda Naamã? O marginalizaria. Nem mataria rápido. Mas ele não poderia viver perto das pessoas mais. E as pessoas que o amavam, que o respeitavam e que o honravam. Aquela doença ia levar anos para matá-lo, mas faria com que ele vivesse à parte da sociedade, completamente marginalizado, preterido. Fora o sofrimento físico, que já é tão claro. O que esse texto me mostra é que a mudança acontece quando se escolhe obedecer a palavra de Deus. É quando nós obedecemos a palavra, e era muito simples. E às vezes nós temos medo de obedecer a palavra, e nós complicamos para obedecer a palavra, e às vezes nós não entendemos por que aquela palavra é assim.
Mas isso não nos cabe. O que nos cabe é obedecer. Enquanto Naamã ficou na esfera de questionar a palavra, mas por que é assim? Por que é no rio? E lá tem rio melhor? E não sei o quê? E tereré. Ele questionava a palavra, mas ele não obedecia. E quando ele obedece, que ele tem a vida transformada. Ele não é apenas curado não, irmãos. O que já seria muito grande. Mas ele tem a sua vida transformada. Porque ele escolheu obedecer. Porque tinha pessoas ao lado que o encorajaram e ele deu esse passo. E obedecer obedecer a Deus é sempre um passo de fé. Enquanto eu estou no processo de ficar questionando, Deus, mas por que isso? Por que eu ri? Por que 7 vezes? Por que não sei o quê? Por que nesse buraco aqui? Por que o profeta nem veio falar comigo? O profeta mandou recado, mimimi. Mergulha. Não uma vez só não. Quantos Deus mandar. Seguindo. Voltou ao homem de Deus. Naamã voltou ao homem de Deus. E ele e toda a sua comitiva veio, pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: Shalom, vai em paz. Agora a gente começa a ter uma coisa legal aqui. Num tempo de tanto culto à personalidade, mesmo e sobretudo, eu diria, nas igrejas evangélicas, Eliseu poderia ter aceitado o presente na hora que ele quisesse aceitar. Porque a obra de Deus já estava feita, e ele poderia bem aceitar o presente, e era um presente mesmo. Não era mais assim, ele vai dar alguma coisa para ele ser curado, porque ele já tinha sido curado sem dar nada. Se havia uma hora que poderia e deveria, ou estaria pronto para receber, era aquela hora em que ia ficar, já estava claro para Naamã, para a comitiva de Naamã, para todo mundo, que o ouro, a prata, as roupas de marca, e o status e o poder não resolveram. Então, o primeiro ponto é esse: Eliseu poderia ter recebido. O que é exagerar, de certa forma? Quando eu olho para esse texto, nessa circunstância, eu fico pensando, Eliseu queria que ficasse muito claro mesmo. Muito claro, cristalino, que ele, do começo ao fim, Naamã fosse guiado no retorno para sua casa, sabendo que não era ele, nem no começo, nem no meio, nem no fim, nem depois, nem hora nenhuma. Que o Deus que havia agido na simplicidade de Samaria era o Deus que agiria no agito de Damasco. Era o Deus. E que a questão de Naamã não era com Eliseu, nem nunca foi com Eliseu. Que a questão de Naamã, que não conviveria com Eliseu, era com Deus. Num tempo de tanta celebração desse processo dos ungidões da fé, eu acho isso muito bonito, esse momento de Eliseu. Acho muito bonito o que ele faz. E Naamã pede então uma outra coisa. Olha, ele pede, irmãos. Ele não quer comprar mais.
posso levar terra daqui? Por quê? Porque no entendimento religioso daqueles dias, o Deus é o Deus da terra, do local, geograficamente. Tanto que ele fala, ó, não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Ele quer levar a terra de Israel, porque possivelmente ele queria adorar a esse Deus lá, e é entendimento então de que ele ia se prostrar sobre a terra. Que terra? A terra desse Deus, que ele ia levar então. Obviamente que com a revelação de Deus que nós temos, com a revelação bíblica que nós temos, não há nada, absolutamente nada de um local ou outro, onde Deus está, onde Deus não está, e Jesus cortou isso de forma muito clara, sobretudo quando ele conversa com a mulher do poço, que era uma mulher de onde? Samaria. O desfecho é o seguinte: Naamã teve uma consciência muito grande que a sua vida foi transformada, que ele não apenas não foi curado de lepra, porque ele vai fazer menção a uma parte que era uma parte do seu ofício, do seu trabalho. E ele diz assim: olha, me perdoe o Senhor, quando eu entrar com o rei da Síria, e ele vai adorar Rimon. E isso revela uma outra coisa sobre Naamã. Sua vaidade já havia sido revelada, sua lepra já havia sido revelada, agora é revelada a sua idolatria. Ele foi curado de tudo. Ele foi curado de tudo. Ele foi curado da sua vaidade, ele foi curado da sua lepra, e agora ele dá sinais de que foi curado da sua idolatria. Ele falou: olha, quando o rei entrar, e eu tiver que entrar, porque faz parte do meu ofício, essa não será a minha adoração. Que o Senhor me perdoe, mas essa não será mais a minha prostração voluntária diante de um outro Deus, porque só há um Deus, é o Deus vivo de Israel. Para terminar a minha fala, tem algumas coisas que eu desejo fazer no céu, irmãos. Tem algumas perguntas que eu desejo fazer no céu. Eu gostaria muito de perguntar a essa menina como que foi o reencontro dela com Naamã e a sua comitiva. Quando eu estiver no céu, eu quero perguntar, eu quero ter essa resenha com ela. Vem cá, me conta. Quando vocês se olharam pela primeira vez, quando ele veio ao seu encontro, depois que a sua esposa o abraçou, depois que seus filhos, seus amigos, mas ele chegou até onde você estava, como foi para você? Vou te convidar a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos. Essa menina prefigura, ela é um tipo da igreja. Essa menina sem terra, essa menina deslocada, essa menina peregrina, ela tem Deus no coração e coragem para compartilhar. Ela sabe aonde orientar, ela sabe quem tem a resposta. Ela sabe quem tem a resposta. E ela não tem vergonha de dizer: o meu Deus é a resposta para a sua vida. Eu quero te desafiar muito, meu irmão, muito, minha irmã, a você olhar para o exemplo dessa menina e dizer ao mundo quem é a resposta para as dores, para as inquietações. Diga para as lendas, diga para o mais humilde, diga para o rei, diga para o servo: existe um Deus vivo, existe um Deus vivo que tem resposta para a sua vida. Não saia por essa porta, por esse portão hoje, não retorne para sua casa sem ter a sua fé reavivada. Há um Deus vivo e poderoso que tem a resposta para você. E eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem ter certeza da sua salvação.
Talvez você tenha entrado aqui hoje sem ter mergulhado no rio 7 vezes ainda. Um símbolo. Talvez você tenha ainda ido à casa de Deus e estado com o povo de Deus, mas você ainda não se entregou a esse Deus verdadeiramente. E eu quero te desafiar isso nessa noite. Existe alguém nesse lugar, existe alguma pessoa nesse lugar que pode dizer assim: pastor, Deus está transformando a minha vida. Deus tocou na minha vida de um modo especial nessa noite. Levante os seus braços onde você estiver, eu quero orar por você. Existe alguém nessa noite? Eu quero para a minha vida a mesma salvação que Naamã teve, pastor. Eu não tenho lepra na minha pele está limpa, mas eu tenho enfermidades no meu coração. Eu quero a cura desse Deus. Existe alguém nessa noite? Apenas um gesto, levante os seus braços onde você estiver. Deus abençoe sua vida. Pode abaixar o seu braço. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe aqui a minha à frente. Deus abençoe. Deus abençoe tremendamente sua vida. Alguém mais? Mais alguém? Sente o toque, o cuidado, o agir de Deus. Sente o pulsar de Deus, o queimar de Deus dentro do seu coração. E talvez você esteja dizendo: meu, mas eu sei as consequências e se eu levantar minha mão, as pessoas vão esperar que eu tenha agora comportamento de gente evangélica, e eu não sei se vou dar conta disso, eu não sei se vou conseguir. Mas eu não estou te perguntando nada disso, e eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Estou perguntando para você se Deus te chama, se você ouviu o teu nome, se você ouviu o teu nome sendo chamado por Deus e regando os seus braços em nome de Jesus. Mais alguém nessa noite? Deus abençoe sua vida, pode abaixar o seu braço. Deus abençoe sua vida, pode abaixar o seu braço. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém que não quer se acovardar? Mais alguém que não quer retornar para casa dizendo: meu, por que eu não fiz isso? Apenas um gesto. E pela última vez eu vou te perguntar: Deus chamou o teu nome, estendendo os teus braços, eu quero orar por você. Deus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra ela é poderosa, viu? E nós temos visto com tanta clareza que o Senhor mexe dentro mesmo, não é fora. E eu quero te agradecer porque o Espírito do Senhor moveu, tocou, transformou vidas, selou, fez a obra que só o teu Espírito pode fazer, convenceu pessoas do teu chamado nesta noite. E eu quero rogar por cada uma dessas vidas, cada uma delas. Estão em momentos diferentes, Deus, cada um dentro da sua circunstância de vida, mas todas expressaram que querem obedecer ao teu chamado. Todas expressaram que querem mergulhar 7 vezes, ainda que não entendam, Deus, ainda que não tenham respostas para todas as coisas, e ainda que talvez tenham temores, mas elas dizem sim à tua voz. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor complete essa obra na vida de cada uma delas, para a glória do teu nome. Abençoa todas as famílias desta igreja, Deus, as crianças aos idosos. Visita cada um, Deus. Dirija-nos, Pai, durante toda a semana, para que nós sejamos como essa menina, para que nós sinalizemos com coragem e com clareza qual é a solução para o problema do homem. Faz-nos mais semelhantes a essa menina, Deus. Faz-nos mais semelhantes a quem se parece mais com Jesus do que nós. Tira o nosso medo, a nossa vergonha. Opera isso em nossas vidas. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante
sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.